Galera, como eu tinha conversado, acho que com vocês semana passada, a gente vai estar começando essa semana aquela nossa proposta de aulões. Então, começamos amanhã. Amanhã vamos ter o nosso primeiro aulão. Não sei se todo mundo que está aqui ouviu, né, o que eu falei na semana passada. A ideia desses aulões que nós vamos propor, toda semana vai ter, a partir de agora, um aulão. São aulões de revisão. Fizemos, né, fiz com todos os professores de cada disciplina uma análise bem simples de conteúdos que mais caem no Enem, nos outros concursos, né? Mas o foco maior está sendo agora, no momento, nos aulões de revisão, tópicos que mais caem no Enem. E aí, a partir de agora, os professores, nesses aulões, vão fazer revisão com foco nesses tópicos, tá? Então, por exemplo, amanhã vamos ter um aulão às 7 horas da noite, não tem hora para acabar, começa às 7, a hora que acaba é só a hora que acaba mesmo. A gente vai acabar a hora que acabar a última questão. E o tema da aula de amanhã vai ser de matemática, vai ser comigo, vai ser uma matéria que eu já ensinei. Vai ser escalas, razão e proporção, porcentagem, regra de três simples e composta. E eu fecho uma revisão desses tópicos. E aí, na semana que vem, na outra, eu vou querendo aulões com esses tópicos aí que mais caem no Enem. Então, vai ter aulão de geometria plana, aulão de geometria espacial, aulão de funções. A matéria vai seguindo. Agora, eu vou dar função exponencial, foi onde paramos, né? Vou começar agora gráficos e função. E nos aulões as revisões. Show? Então, já fiquem sabendo, o link do aulão não vai ser esse link aqui, não. Então, fiquem atentos no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou postar, até amanhã de manhã, vou postar no grupo o link para esse aulão. A ideia desse aulão é ser tanto para vocês, quanto a gente também divulgar para qualquer aluno que quiser assistir. Então, vocês podem, inclusive, até passar o link do aulão para qualquer amigo de vocês, que a ideia é, de fato, também disseminar esse link para várias pessoas poderem assistir. Show? Agradeço aí se vocês fizerem isso também. Vamos lá, galera. Postei no grupo. O aulão, para quem chegou agora aí, Bernardo, o aulão vai ser amanhã, vai começar amanhã, né? Amanhã tem às 19 horas. Mas eu vou colocar no grupo. O Daniel está criando uma arte com o tema do aulão, o horário e o link para vocês poderem também divulgar aí pelos amigos de vocês. Show? E toda semana vai ter pelo menos um aulão, tá? Pelo menos porque eu vou fazer toda semana. E convidei o Felizardo, convidei a Laís, convidei o Marcos para fazerem aulões também das suas respectivas matérias. Então, toda semana, a partir de amanhã, vai ter um aulão diferente, para a gente comentar mais aí aulas para vocês. Show? Então, vamos embora aqui. Coloquei no grupo esse PDF, estou abrindo aqui. Esse PDF aqui é um PDF específico de função exponencial. E, como sempre, eu trouxe aqui a base da matéria, que é o que eu vou explicar agora aqui no quadro, e trouxe questões que são questões de Enem, de colégios militares. Tem questão aqui do INE, da SpaceX, da AMAN e também do Enem 2017, 18 e 19. Tá? Então, primeiro vamos à base da matéria, vem comigo aqui no quadro, depois vamos praticar as atividades. Seguinte, galera, para entendermos função exponencial, eu tive que ensinar primeiro na semana passada e na retrasada equação exponencial. E agora que você já aprendeu, eu posso começar a matéria. O que a gente tem que entender aqui de cara? A função exponencial, ela tem uma característica, né? Como toda função, é escrito f de x, ou g de x, ou h de x. E ela tem um padrão. Qual é o padrão? Ela vai ter um número, vou chamar esse número aqui com a letra A, mas pode ser uma letra qualquer, vai ser um número qualquer. Tem um número e vai ter a potência. Por isso, função exponencial vai ter sempre o expoente como variável. Isso é característica de função exponencial. Só que quando a gente observa essa característica, tem dois casos que vão acontecer. Então, vem comigo para as duas possíveis situações. Então, primeiro passo. Essa base
com o que eu chamei de A, ele pode ser um número maior do que 1. Ou essa base pode ser um número menor do que 1 e, ao mesmo tempo, maior do que 0. Ou seja, um número entre 0 e 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,7. Mas, na verdade, as questões gostam de escrever em fração. Exemplo, 1/8, 2/7, 3/5 são números entre 0 e 1. E quando forem maiores do que 1? E qual é a característica? Quando essa base é um número maior do que 1, ela é chamada do tipo crescente. E quando é a base da potência entre 0 e 1, ela é chamada decrescente. E qual é o visual que nós vamos ter graficamente falando? Vamos ver? Quando você visualizar as duas por um gráfico, você tem que, de cara, perceber algumas malandragens. Vamos à primeira malandragem. Eu coloquei isso aqui, tá bem resumido para vocês, ó. Eu coloquei isso lá no arquivo, bem resumidinho. Então, aqui eu vou explicar com mais detalhes, com mais propriedade, tá legal? Então, o que eu quero que você perceba? Primeiro detalhe, função crescente. Ela vai começar, como o nome diz, a crescer. O que é crescer, galera? Quando o x vai vindo para a direita, lembra que aqui é o x, né? Então, quando o x começa a vir para a direita, ela tem que crescer, ou seja, ela sobe. E repare que ela subirá formando sempre uma leve curva, uma curva para cima. Nunca é uma reta, tá? É uma curvinha subindo. É o exemplo clássico da pandemia. A pandemia, né, está criando uma curva exponencial com o número de infectados. A cada dia que passa, cresce de forma exponencial. E quando for uma função decrescente, você vai acontecer o quê? O que você percebe? Quando o x vai vindo para a direita, tem que decrescer, ou seja, diminuir. Repara, ó, forma uma curva vindo para a direita assim, desse jeito. Perceba o nome, ó. Crescente. Quando o x vem para a direita, ela cresce. Decrescente. Quando o x vem para a direita, vai aumentando o x, a curva decresce. Pontos e detalhes agora que não são muitos escritos na teoria, você tem que perceber. Primeiro detalhe, nunca, em momento nenhum, jamais, esse gráfico vai encostar no eixo X. Nunca. Em momento nenhum. Pô, Guilherme, mas se você vier para a esquerda infinitamente, ele não vai tocar? Não. Ele vai vir descendo, 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 mas nunca vai encostar o eixo do X. Jamais. Por que jamais vai encostar o eixo do X? Nem para um lado, nem para o outro. Vou explicar. Aqui é a mesma coisa. Ó. Se você for para o X para a direita, crescendo, 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 o X, a função vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas nunca vai tocar o eixo do X. Jamais. Opa, o que isso quer dizer? Não tem raiz nessa função? Raiz da função não é o local que corta o eixo X? Em qualquer gráfico, raiz da função é o local que cruza o eixo X. A função exponencial não tem raiz da função. Perceberam o detalhe? Não existe raiz de uma função exponencial. Por quê? Ela nunca cruza o eixo X. Pegaram o primeiro detalhe? Mas por que, Guilherme? Por que isso não acontece? Vamos tentar entender? Vamos pegar esse caso que não tem nem número para você entender. O que significa tocar o eixo X? Repara, o que significa uma função tocar o eixo X? Tocar o eixo X não significa que o X vai existir, mas a função não tem que ser zero? Isso é a raiz de uma função. Nós afirmamos que a função é zero e calcularíamos ali o lugar do X. Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar calcular a raiz de uma função exponencial? Ou seja, afirmar que a função é zero. Pega esse exemplo aqui para mim. A
elevado a x tem que ser igual a zero. Ó, nem estou trabalhando com o número para você ver que não existe possibilidade. Ó, a elevado a x igual a zero. Eu te pergunto agora, qualquer um aí, tenta me responder. Existe alguma potência que dê resposta a zero? Pensa, existe alguma potência, qualquer número, 5 elevado a alguma coisa, 12 elevado a alguma coisa, 15 elevado a alguma coisa, a elevado a alguma coisa, existe alguma potência que dê resposta a zero? Elevado a 1? Quanto que é 5 elevado a 1? É 5. A elevado a 1 é A. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, não é elevado a 1. Elevado a zero. Pensa no elevado a zero. Quanto é 5 elevado a zero? 1. 1. 40 mil elevado a zero? 1. A elevado a zero? 1 também. Todo número elevado a zero vai dar resposta 1, inclusive o zero, tá? Quanto é 0 elevado a zero? Doideira. 0 elevado a zero é quanto? É 1. E, Guilherme, que doideira é essa? Sim, isso é louco mesmo. Isso se chama axioma. Na matemática, existem umas contas que são chamadas de verdades incontestáveis. Sabia disso? Significa verdades incontestáveis. Axioma. Então, o que é um axioma na matemática? É uma verdade incontestável. 0 elevado a zero é um axioma, é uma verdade incontestável. Se isso não é possível que seja um monte de propriedade matemática cairia. Então, tem alguns momentos na matemática que são definidos como axiomas, verdades incontestáveis. Show de bola? Esse é um caso, ó, 0 elevado a zero. Show? Então, entendendo comigo aqui, o que acontece? Numa função exponencial, é impossível uma potência dar-se resposta. Zero. Por esse motivo, no gráfico de uma função exponencial, ela nunca vai tocar o eixo do x. Jamais. Nem na crescente, nem na decrescente. Dúvida até aqui? Que falta falar um ponto agora. Mas em relação a isso, alguma dúvida? Tenho não, professor. Posso continuar? Show. Qual é o outro detalhe agora que você tem que saber? Esse detalhe aqui agora, vem comigo, ó. Esse ponto bolão que eu estou marcando de azul nesse gráfico e esse ponto bolão que eu estou marcando de vermelho neste gráfico. O que esses pontos estão me mostrando? Quem sabe me dizer? Ponto vermelho e ponto azul. O que eles me mostram? Quando a curva toca o eixo Y. Ninguém sabe? O que esse ponto azul ou o que esse ponto vermelho? É raiz da função? Não. Pensa, Luiz. Seria o eixo Y? É o ponto que corta o eixo Y. Perfeito. E o que significa, vamos pensar assim, o que significa o ponto que corta o eixo Y? Para cortar o eixo Y, o que está acontecendo? Que par ordenado é esse? Que par ordenado é esse? Quando x é 0. Existe um valor para o Y. Legal, vamos descobrir que valor é esse. Mas para existir esse valor do Y, como que vale o x? Pensa. Para cortar o eixo do Y, é porque o x está valendo quanto? 0. 0. Opa! Tem que existir um x valendo 0, e aí vamos descobrir que medida vale aquele y. Aqui é a mesma coisa, ó. Que ponto vermelho é esse? É o x valendo 0, e vamos descobrir quem é o y desse gráfico. Estão entendendo? Então, o que significa o local que cruza o eixo y? É o x valendo 0, e vamos descobrir que y é esse. Aqui é a mesma coisa. Tá, Guilherme, o que isso quer dizer? Pensa um pouquinho. Olhando para essa função aqui, por exemplo, eu te pergunto, vou pegar um exemplo. Se eu escrevesse, deixa eu abaixar um pouquinho aqui minha tela, ó. Se eu escrevesse uma função assim que representaria esse caso azul, ó, f de x, estou inventando uma crescente, então, ó, f de x é igual a
8, estou inventando, tá? 8 mais 3 elevado a x. Perceba, o que eu estou fazendo aqui? Estou inventando uma função qualquer. Por que eu sei que é uma função exponencial? Porque o 3, que é a base, está elevado a quem? A x, função exponencial. Perceberam que eu coloquei o número 8 na frente do 3? Proposital. Esse 8 foi proposital. O que eu quero te mostrar aqui? Quero mostrar o seguinte. Vão existir algumas questões com um número, com o fator multiplicativo na frente da potência. Aqui eu chamei de K, mas pode ser um número qualquer. Vou fazer uma outra aqui de vermelho agora. Vou chamar de G. G de x igual a... inventando também qualquer número aleatório, tá? 5 vezes 1/6 elevado a x. Por que aqui eu tive que fazer 1/6? Porque a base, para ser decrescente, a base do x tem que ser um número fracionário, lembra? Entre 0 e 1, olha, 1/6 elevado a x. E esse 5 é quem? Esse 5 é um k qualquer, uma constante que está na frente da potência. Aqui eu inventei um 8 e aqui eu inventei um 5. Agora vem comigo analisando. O que significa esse ponto aqui, ou esse ponto aqui? É o momento em que o x vale 0. Olhando para esta função azul, o que vai acontecer se o x valer 0? Responda. Quanto dá essa conta se você trocar o x pelo 0? 8. Por que 8? 3 elevado a 0? 1. Vai ficar 8 vezes 1. 8 vezes 1, ou seja, 8 vezes 3 elevado a 0, está dando resposta a quanto? 8. E aqui, vamos ver aqui, quanto que vale essa função g quando x vale 0? 5. 1/6 elevado a 0 dá 1. 5 vezes 1, 5 vezes 1 é 5. O que eu estou querendo chamar a atenção? Sempre que você vê um gráfico, perceba qual foi o local que cortou o eixo Y, o eixo em pé. E o que esse gráfico está te dizendo? Está te dizendo o seguinte, para cortar esse gráfico aqui, é porque o x está valendo 0. E quando o x está valendo 0, acaba que a resposta dá sempre quanto? O valor que está na frente da potência. Percebeu? Aqui, se eu coloquei um 8, a resposta deu o próprio 8. Se aqui eu coloquei um 5, a resposta deu o próprio 5. Então, se eu chamo aqui de K, quanto que vai dar aqui e quanto que vai dar aqui? Não importa, vai ser aquele K qualquer. Esse K qualquer, eu estou querendo chamar a atenção dele, por quê? O que esse ponto está me mostrando num gráfico de função exponencial? Está me mostrando sempre o número que está na frente da potência. Ou seja, agora acabou. Ou seja, se eu inventasse isso aqui para vocês, ó, f de x é igual a 1000 vezes 1/2 elevado a x. Só de olhar essa função, você já sabe duas coisas. Ó, só de olhar essa função, você já sabe duas coisas. Primeira, função crescente ou decrescente, galera? Decrescente. Decrescente. Por que decrescente? A base é meio. Legal. Já sei que é decrescente. Olha ela aí, ó. Decrescente vai ser desse estilo, ó, descendo. E qual é a outra informação que está de graça no gráfico? O ponto Y. Que Quando ponto é x é esse? 0. Quanto que ele vale? 1000. Acabou. Olha que moleza. Se o aluno está ligado na função exponencial, ele vai rapidamente ver um gráfico e saber identificar a função, ou ver a função e saber identificar o gráfico. Gente, acabou. Expliquei a função exponencial para vocês. Isso é o que vocês precisam saber para resolver funções exponenciais. Entender que ou ela é crescente ou ela é decrescente, nunca vai tocar o eixo do x, porque é impossível, e que vai tocar o eixo em pé, o eixo y, em que local?
no K, na constante que está na frente da potência. Sempre, sim, sempre. Em todos os gráficos, esse cara que está na frente é o nosso amigo K. É o local que corta o eixo Y. Dúvida até aqui para a gente agora praticar questões? Acabei a matéria. Agora é praticar. Tranquilo. Bom, vamos lá? Então vamos embora aqui. Bora. Quero que você comece tentando, então, a número 1. Vamos tentar juntinho aí. Vamos fazer a número 1 aí, ó. Vai tentando que eu vou apagar o quadro. Ó, reparem essa questão aí. O que essa questão está te dizendo? Ó, é uma pesquisa feita no curso de zootecnia, na disciplina de agricultura, ofertada pelo IFE. Observou-se que em 2015 o comportamento das variáveis das condições de ofertas de insumos e produção avícola na região do sul foi baseado na equação exponencial tal. Aí vamos escrever a equação exponencial. Ó, AT. AT é igual ao quê? Vamos ver. 5, repara bem, ó, como que ela vem escrita. 5 vezes E elevado a 0,04T. Legal. Essa equação traz uma regressão aproximada com A sendo a área plantada, né, em função de tempo. A área em hectares e o tempo em anos. Tudo isso está escrito no texto. A área está em hectares e o tempo está em ano. 1 ano, 2, 3. Beleza, agora vamos à pergunta. Admitindo o ano de 2015 como referência, o ano 0, tá aí, ó, ano como referência, tempo igual a 0. Pergunto, em 2020, qual será a área aproximada? Aí ele te dá uma ajuda. Ele diz ali, ó, elevado a 0,2 é igual a aproximadamente quanto? Aproximadamente 1,2. Esse galera, que está aqui, é um número. É um número que eu quero ver quem sabe. Quem sabe quanto vale o número E? Aproximadamente. O E, galera, é um dos 2 números mais famosos que existem, né? Umas letras mais famosas. Uma letra muito famosa e a letra Pi. A letra Pi todo mundo sabe. Quanto vale a letra Pi? 3,14. E a letra E é outra letra muito famosa na matemática. Quem sabe mais ou menos quanto que ela vale? Cri, cri. Cri, cri. Ninguém? 0, alguma coisa. Que isso? Que isso, Pré-ENEM? Ele é periano. É o número natural, o número de Deus. Como vocês não sabem o número de Deus? Pesquisa, vou falar não. Se eu falar, ficou de graça. Mas é um número maior do que 1. Pesquisem quanto vale E, que é o número natural, tá? É o eneperiano. Pesquisem aí. Se eu falar, vai ficar muito É fácil. 2,71. Não fala não. Quem já pesquisou não fala a resposta não. Mas o que importa na questão é que o E é um número maior do que 1, tá? Tanto que E elevado a 0,2 está dando um número maior do que 1, tá?
É porque ele tem que ser maior do que 1 para que isso aconteça. Bom, pergunta aí. Qual é o valor da área em hectares em 2020? O que você tem que fazer para descobrir a área em 2020? Tem que trocar o tempo por quanto? Lembra que 2015 foi o zero. Então, 2016, 2017, 18, 19, 20. É o ano de agora. E aí? 5. Concorda? Troca o T pelo 5. Vamos ver quanto é que dá? Alguém aí conseguiu? Alguém tentou? Gui, eu fiz meio que tipo assim, tem o 5 vezes E elevado a 0,04T. Aí a informação que deu na questão é aquela observação, né? Que E elevado a 0,2 é igual a 1,2. Esse 0,04 é 1,2 ao quadrado. Aí eu desmembrei essa parte. Botei como se fosse E elevado a 0,2 ao quadrado elevado a T. Aí botei 1,2 ao quadrado elevado a T. E agora eu tô terminando aqui a questão. Você acha que tá indo pelo caminho Por que certo? você complicou tanto? Mas tudo bem. Eu não sei, eu sempre vou. Geralmente eu faço assim para poder enxergar melhor. Aqui, ó. Faz o feijão com arroz, Lucas. Aqui aí foi o quê? Trocar o T pelo 5. Concorda? Uhum. Lembra que o 0,04 e o T estão se multiplicando aí no expoente. 0,04T. Então tem que multiplicar o 0,04 vezes 5. Quem já multiplicou aí, quanto é que dá? 0,04 vezes 5. Ó. Quanto que dá essa multiplicação? 4 vezes 5. 20. Na verdade, está bem tranquilo. 0,20. 0,20. Olha aqui. Na verdade, a questão estava de grátis. Bem de grátis. Por quê? 0,04 vezes 5 está dando 0,2. E ele disse isso aqui, ó. Ele disse o valor daquilo ali. Entendeu? Estava bem tranquila a questão. E aí, resolvendo agora ela. E substitui, ó. A 5, que é o território em hectares dentro de 5 anos, ficou 5 vezes, no lugar de E elevado a 0,2, trocar por 1,2. E aí, solução final. Quanto é que deu isso? 6. Morreu o assunto. 6 hectares. Tranquilo, gente? A questãozinha número 1, né? Essa questãozinha foi a número 1. Que caiu no IFE ano passado, tá? Quando falo IFE, pessoal, não é colégiozinho de nível fundamental, não, tá? Porque quando a gente fala IFE, muitas pessoas pensam que é provinha aqui para curso técnico. Não. O IFE é uma instituição federal que tem provas para engenharia, para arquitetura, para várias áreas de faculdade, tá? Inclusive, fica aí a dica para vocês que estão estudando, que isso eu falaria, deixa eu até aproveitar aqui agora já para falar, dando um recado sobre faculdades, porque poucas pessoas conhecem, vocês que são jovens, conhecem as possibilidades, tá? As pessoas ficam muito agarrados na prova do Enem, mas não existe apenas a prova do Enem como possibilidade de entrada em faculdade. Vou falar aqui da nossa região, mais especificamente. Aqui na região nós temos a prova da FEMAS. Conhecem a FEMAS? FEMAS, galera. Eu tenho um amigo que estuda lá. Vamos lá. O que é FEMAS? FEMAS é uma faculdade que tem em Macaé e ela é pública. Ela é uma das duas, só existem duas dessa no Brasil. Duas faculdades que são nível municipal. A gente ouve falar de faculdade estadual, o UERJ é uma faculdade estadual, faculdade federal, UF, o FRJ, mas quase não ouve falar de faculdade municipal, porque no Brasil só tem duas, no Brasil todo. Uma é lá do Rio Grande do Sul e outra aqui em Macaé. Então está pertinho da gente, que é a FEMAS. FEMAS, então, é uma faculdade pública, que quem dá o diploma é a UF e é uma faculdade municipal, faculdade de Macaé. Procurem saber. Atualmente, ela oferece 5 cursos. Um deles, engenharia de produção, se eu não me engano, tem administração, tem tecnologia da informação
tem matemática e tem mais um curso novo que abriram. E a cada ano eles abrem um curso novo, ou seja, para quem pensa em fazer engenharia, ou uma administração, ou alguma coisa parecida, pô, aqui do lado. E é de graça, tá legal? E é pela UF, a UF que dá o diploma. Outra faculdade pouco conhecida, IFE. O IFE aqui de Macaé, que é o Instituto Federal Fluminense, também tem faculdades aqui do lado. Tem engenharia de automação, tem engenharia civil, tem engenharia de segurança. A daqui é mais puxada para engenharia, mas tem outras também que tem que procurar saber mais o que tem lá, aqui do lado, e baixa concorrência, porque poucas pessoas sabem. Terceira faculdade que tem aqui, estou falando só aqui perto, tá? Tudo pública e pouco conhecida. Terceira e última. Terceira não, tem 4, desculpa. Última não, tem 4. Terceira, CEDERJ. Já ouviram falar de CEDERJ? CEDERJ não. CEDERJ. CEDERJ é uma faculdade que eu, inclusive, já fiz, tá? A CEDERJ é uma faculdade que tem no Brasil todo, que é uma faculdade pública, feita pela UFRJ e pela UF, tá? Só que ela é feita no formato online. O aluno que entra para a faculdade do CEDERJ estuda vários cursos, tem todos, tem até direito, tem todas as engenharias, tem várias outras, tem tudo, quase tudo tem pelo CEDERJ. Só que o que acontece? Quem passa para estudar no CEDERJ tem que entrar no modelo de faculdade online. Só que aí que eu te falo, e então é fácil, pelo contrário, meu amigo, é mais difícil do que o presencial. Por quê? Porque o aluno estuda, tem tutoria, tem aulas ao vivo que ele pode ir no polo, que é aqui perto, aí o polo é aqui pertinho. O polo é aqui na estrada, entre Rio das Ostras e Macaé, que inclusive é no mesmo local do IFE. Tem um grupo de salas do prédio do IFE é cedido para o CEDERJ. Então, o CEDERJ é dentro do IFE, entenderam? O prédio do IFE cede algumas salas para a instituição do CEDERJ, assim funciona. Então, você vai fazer alguma faculdade que é no CEDERJ, é ali dentro. Ah, mas o que eu quero fazer não tem no CEDERJ daqui, mas tem no CEDERJ de Araruama, tem no CEDERJ de Saquarema, tem no CEDERJ de Campos. Você vai estudar o que você quer à distância e você vai lá tirar dúvida e vai lá fazer as provas. E é nível superior pela UF e pela UFRJ. Poucas pessoas sabem disso. Ah, e como é que eu entro? É pela prova do Enem? Não, não entra pela prova do Enem. É uma prova específica do CEDERJ. Entenderam? Tem que ficar de olho nas inscrições do CEDERJ, que vão abrir agora em agosto. Ainda não abriram, vão abrir agora em agosto. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Ó, falei da FEMAS, que não é pelo Enem, é prova específica da FEMAS, que vai abrir agora também. Tudo abre agora em agosto. FEMAS, CEDERJ e IFE. Nenhuma delas entram com prova do Enem. Tudo prova específica deles. Fica a dica aí para vocês. Última, que também tem aqui perto, é a UENF. Muita sopa de letrinha, né, galera? Já ouviram falar UENF? Nome é estranho. UENF, vocês já devem ter ouvido falar UERJ. Já. UERJ todo mundo ouviu falar. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Deixa eu descer aqui a tela, né? UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, que é onde nós moramos. Nós moramos no Norte Fluminense. Então, acreditem se quiser, nós temos uma faculdade estadual aqui em Macaé, que é o UENF. Poucas pessoas conhecem ela também. Tem quantos cursos? Aqui em Macaé só tem 3. Tem engenharia do petróleo, tem química e tem mais um que eu não lembro de cabeça. Mas também tem o ENF em Campos, e lá tem mais de 50 cursos diferentes. Aí vai para a área médica, vai para a área de humanas, lá em Campos tem todas. Então, são faculdades, galera, que não são provas feitas pelo Enem. São provas delas específicas. Tem que procurar saber as inscrições dessas provas aí. Nenhuma delas abriu ainda. Todas vão abrir agora. Então, ficar de olho. Eu vou avisando vocês quando abrir. Show? Show. Bom, vamos embora para o número 2. Vamos embora para o número 2. A número 2, ó. Cientistas brasileiros verificaram que uma determinada colônia de bactérias
triplica, né, a cada meia hora. Ou seja, passa meia hora, triplicou, passou mais meia hora, triplicou o que já tinha triplicado. Ou seja, exponencial. Uma amostra de 10.000 bactérias por mililitro foi colocada em um tubo de ensaio, após um tempo X qualquer. Verificou-se que o total era tantos milhões de bactérias aí, ó, 2,43 vezes 10 elevado a sexta bactérias. Ou seja, qual era a população inicial de bactérias? 10.000. Depois de um tempo X desconhecido, essa população estava em 2,43 vezes 10 elevado a 6. A pergunta é, que tempo X foi esse que passou aproximadamente para que uma coisa se transformasse na outra? A única informação que você tem é que a cada tempo que passa, a população triplica. Essa é a única informação que ela te deu. Tenta fazer você sozinho aí. Deixa eu tirar da tela a resposta, que aí você vai estar ajudando, né? Vai lá. Tenta fazer um minutinho. Minha aula? Ih, só vou acabar de dar aula 4 horas. Pode ir lá brincando enquanto isso. E aí, alguma ideia? Alguém conseguiu fazer? Ninguém? Vai lá. Dá mais um minutinho. Ah, deixa eu tirar aqui. Melhorou? Show. Manda ver. Vamos lá? Coloquei a resposta aí para vocês irem observando, para começar a gerar a dúvida de vocês. Tá aí embaixo aí a resposta. O que vocês conseguem perceber aí dessa resposta? Mas vamos ler o texto de novo. Os cientistas brasileiros verificaram que determinada colônia de bactérias triplica a cada meia hora. Ou seja, no tempo de 0,5 hora, né, ela está triplicando. Uma amostra de 10.000 bactérias, então vamos lá. A amostra inicial, vamos chamar essa amostra inicial de K, era de 10.000 bactérias. Esse 10.000 não significa 10 elevado a 4? Se a gente for colocar em
potência, só descer aqui, que aqui fica bem a parte que bate na luz. K é, então, a população inicial de bactérias, e significa 10 elevado a 4. A gente já entendeu que triplica a cada meia hora. Uma amostra de 10 mil bactérias foi colocada em um tubo de ensaio após um tempo X. Verificou-se, então passou um tempo X que a gente desconhece, verificou-se que o total era de 2.000. 2.000 não, final. Bactérias final. 2,43 vezes 10 a sexta. Essas são as bactérias finais do processo. Bactérias inicial, vou até chamar de inicial para facilitar. Inicial e bactérias final. E a constante que nós sabemos é o triplo. Se eu pedisse para vocês montarem a função, vamos montar a função f de x, né? Vamos só mudar as letrinhas para ficar fácil. Ó, se a gente quiser usar letrinhas. No lugar de f, vamos chamar de bactérias, né? Então, vamos chamar de b. Bactérias em função do tempo. Só que o tempo aí, que ele usou a letra x. Então, para não ficar confuso e manter a mesma letra, o tempo aqui, vamos manter a letra x. O que nós sabemos dessa função? A gente sabe o valor inicial dessa função? Sim, o valor inicial da função é 10.000 bactérias, que eu também posso dizer que é 10 elevado a 4. Lembra, então, que eu posso escrever 10.000 ou posso escrever 10 elevado a 4. Eu vou manter o 10.000 para ficar fácil. Qual outra coisa que a gente sabe dessa função? A gente sabe que triplica. Então, 10.000 vai virar 3, daqui a meia hora vai virar 30.000. Depois de mais meia hora, 30.000 vai virar 90.000. E assim sucessivamente. Tudo bem até aqui? Está triplicando a cada meia hora. E qual o outro detalhe? O detalhe agora está ligado ao expoente. Por que o expoente não é apenas a letra x? Porque se você olhar ali a minha solução, a solução eu já coloquei que o expoente é 2x. Então, só para a gente entender e tirar essa dúvida. Por que o expoente não é apenas a letra x? Tenta entender. Quem consegue me dizer? Por que o expoente eu vou ter que colocar um 2 na frente do x? Essa é a maior dúvida. Oi? Acho que é porque a cada meia hora. É exatamente isso. Porque aqui o expoente está sendo colocado a cada hora. E o x é uma informação que vale o quê? Meia hora. Então, a cada meia hora, o x representa já o tempo quebrado de meia em meia hora. E por isso eu estou colocando esse 2 na frente. Porque se eu falei que tem uma quantidade de meia hora, porque ele diz que é a cada meia hora. E meia hora não é o número quebrado da hora? E é exatamente meio. Então, a gente coloca esse 2 para mostrar que vai ficar uma hora fechada. Então, esse 2 é justamente proposital para quando você colocar aqui, ó, vamos chamar de ciclo. Se fez um ciclo, não quer dizer que passou meia hora? Se fez 2 ciclos, 1 hora. 4 ciclos, 2 horas. Então, é justamente isso. Esse X representa meias horas. E esse 2 é para colocar a hora fechada. É justamente isso. Então, agora ficou fácil. Se você já entendeu a função que o texto estava dizendo, porque o texto não disse a função de graça. Essa era a dificuldade dessa questão. O texto queria que você tirasse essas informações do texto e montasse a função sozinha. Aí ele deu uma resposta, que foi o seguinte: determine quem é esse X, sabendo que a população final de bactérias vai ser essa daqui. Ou seja, 10.000 vezes 3 elevado a 2x tem que dar igual a 2,43 vezes 10 a sexta. Repara que era uma função exponencial, porque deu um texto, para você do texto montar a função, e agora virou uma equação exponencial. Vê se isso daqui não é uma equação exponencial, porque você tem uma
equação de variável x e que está justamente no expoente. Vou tirar aqui da tela para a gente fazer junto aqui. E aí? Agora, galera, acabou a função. Resolva esta equação exponencial. Como é que resolve essa equação exponencial? Missão é equação exponencial. Os dois lados têm que estar iguais para eu conseguir eliminar. Não é essa a missão da equação exponencial? Primeira missão, então, tentar acabar com esse 10 de um lado e 10 do outro para ver se ajuda. Perceba, aqui tenho 10.000. Aqui eu tenho 10 à sexta. 10 à sexta tem com certeza o 10.000 escondido. Concorda? Então vamos tentar manipular o número a nosso favor. Repara, repetir aqui o 10.000 e repetir aqui o 3 elevado a 2x. Estou repetindo. E aqui, 2,43 vezes. Aqui eu tenho que informação escondida? 10 com quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 zeros. Então, na verdade, é isso aqui que está acontecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o 10 à sexta. Olha para um lado, olha para o outro. Quantos zeros eu consigo cortar dos dois lados? Consigo cortar 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Sobrou 3 elevado a 2x de um lado. E do outro sobrou 2,43 vezes o número que sobrou. Sobrou 100. Quanto é 2,43 vezes 100? 243. Acompanhando até aqui, gente? Primeiro passo, peguei o texto e transformei na função. Segundo, igualei a função ao número informado, que é a população final. E agora ele quer saber quem é o x para que essa população inicial se transforme nessa população final. Estou resolvendo a equação exponencial. Olhou para um lado, olhou para o outro. Tem que fazer o que no 243? O que eu tenho que fazer nesse cara? Faturar. Base 3. Fatoral. Fatorando 243, eu vou ter quem? Ó? 3,81, 3,27, 3,9. Tá certo ou tá errado, galera? Me ajuda aí. Tá certo. Tá certinho. Quem é o 243 fatorado? É o 3 elevado a 5. Ó. 3 elevado a 5. Chegamos nesse momento, o que eu faço dos dois lados? Zap, zap, zip, zip, corta essa parada aí, ó. 2x igual a 5, solução final. X igual a 5 sobre 2. O que significa 5 sobre 2? 2,5. Dúvida? Vamos ver a resposta correta agora, para finalizar. O que significa isso? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Isso significa que o x vale o quê? 2 horas e 30 minutos, não é isso? 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos. Repara a questão, era uma questão impossível de fazer? Não. Era texto, interpretação de texto, virando função exponencial e caiu numa equação exponencial. Missão de vocês, que a gente ainda tem 10 minutos, vamos até o finalzinho. Missão de vocês, caso acabe a aula, é terminarem a número 3, número 4, 5, 6, 7, todas que tiverem, acho que vai até a 7, se não me engano, não vai até... E vai até 10, botei até 10. Vamos fazer até 10. Não acabei com vocês hoje, termina a lista com o Kevin e traga as dúvidas comigo também para a semana que vem. Porque semana que vem eu quero começar logaritmo com vocês. Então vamos embora na 3. Vamos devagarzinho aí. Copia. Quem já copiou, tenta fazer a 3.
Vamos lá? Para dar tempo de fazer essa daí, pelo menos. Talvez não dê tempo de eu fazer até o final, mas quero pelo menos explicar a questão. Então, o que a questão está dizendo? Ó, no início do ano de 2017, Carlos fez uma análise de crescimento de número de vendas de refrigeradores mês a mês. Perceba, então, que é uma coisa prática, né? Prática de empresa. E é, de fato, como muitas empresas têm aí a curva chamada de ciclo do produto, tá? Para quem um dia fizer administração ou engenharia de produção, isso vai ser muito utilizado, tá? A gente analisa o ciclo de vida de um produto através de uma equação exponencial. Aí vamos lá. Com essa análise, ele percebeu o padrão matemático e conseguiu descrever a relação de V em relação a X, onde V é a quantidade de refrigeradores vendidos num determinado mês X. Mês 1, mês 2, mês 3, né? O mês X que ele está considerando aqui. Considerou também que o mês 1 é janeiro, então o mês 2 é fevereiro, o mês 3 é março, e assim sucessivamente, tá legal? Perceba, aqui o 5 não está multiplicando, como no meu exemplo, e sim somando. Então, atenção a essa mudança que teve na função, tá? Perceba que a função V está escrito V de X, né? Vendas em função do tempo X igual a 5 mais 2 elevado ao mês, um mês X. Dúvida em relação à função? Entenda a função. Primeiro passo. Aqui, vamos ver quem está ligado. Esquece o resto da pergunta, esquece tudo. Olha para aqui para mim. Se eu perguntasse, olhando para essa função, agora eu quero ver, hein? Olhando para essa função, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Legal. Então, quando o X vai vindo para a direita, quando o X vem aumentando, ela vem crescendo. E agora é o ultimato Born. Qual é o número que está cortando o eixo Y? Ela aumenta em 5? Quanto? Que número é esse? 6. Quem falou 6? Quem falou 6? Luiz. Luiz, por que você achou 6? Porque 2 elevado a 0 é 1 e 5 mais 1 é 6. Você é o novo Einstein, é isso aí. Ó. Percebeu, Luiz? Entendam o que o Luiz acabou de fazer. O básico, o que eu ensinei lá atrás. Para descobrir o local que corta o eixo Y, tem que chamar o X de quem, galera? Tem que chamar o X de 0. Só isso. E ele fez isso. 2 elevado a 0 é 1. 5 mais 1 é 6. Viram como é fácil? Gente, isso é pergunta de prova. Ele poderia ter colocado gráficos para você analisar. E aí, qual é a resposta? Ou uma pergunta. No início do mês, repara, primeira análise que ele detectou, esse menino que está criando, né? Não é o Luiz, não, o menino que criou essa análise. Ele detectou que no mês 0, no mês mesmo que não começou, no ano anterior, já começou vendendo quanto? Vendendo 6. É o início, vê se não é o início. E continua. No mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, o que você vai fazer? Como é que você descobre os próximos meses? Basta trocar o X por quanto? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. E ele pediu para você fazer o que nessa questão? Sabendo aí que ele está passando por esse processo, pergunto, Carlos vendeu no segundo trimestre quanto? O que é segundo trimestre, galera? Trimestre é 3 meses. Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Então, ele não quer saber janeiro, não quer saber fevereiro e não quer saber março. Ele quer saber o segundo trimestre. Esse aqui é o primeiro trimestre, ó, janeiro, fevereiro e março. Segundo trimestre, continua no 4, ó. O 4, o 5 e o 6. Janeiro, fevereiro e março, não. Abril, maio e junho.
Este é o segundo trimestre. Então, você tem que descobrir exatamente quais são os valores vendidos no mês 4, no mês 5 e no mês 6. Depois que você descobrir esses 3 meses, some os resultados. Beleza? Tranquilo essa questão? A resposta está te dando de graça, mas entenda ela aqui, ó. Eu fiz isso, ó. V4, V5, V6. Está aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Depois mostrei a conta do V4, a conta do V5, a conta do V6 e somei as respostas. Para não perder aqui agora tempo escrevendo. Dúvida nessa questão? Que essa questão era bem tranquila, bem teórica. Tranquilo essa. Tranquilo? Aí, o que eu deixo agora para vocês matarem no peito, tentarem resolver e tirar as dúvidas. Anota a dúvida. Da 4 a 10. Tá? Ficaram aí 6 questões. 6 não, 7, né? Da 4 a 10 são 7 questões. 7 questões para vocês fazerem com bastante carinho. Todas têm resposta embaixo, como sempre coloco. Tentem fazer, anotem a dúvida e tirem comigo e com o Kevin para as próximas aulas. Show, galera? E amanhã, aulão de revisão, às 7 horas da noite. Conto com vocês. Valeu? Forte abraço, galera. Até amanhã.